Olá, nono ano, vamos dar continuidade ao capítulo 3 e a gente vai falar hoje sobre envoltórios celulares, tá? Quando a gente fala de envoltórios celulares, a gente está falando de que a célula precisa se separar do meio que ela está inserida, certo? E para que ela consiga se separar desse meio, ela precisa de algo que a envolva. Então, existem dois tipos de envoltórios celulares, a membrana plasmática e a parede celular, tá? Quando a gente fala da membrana plasmática, que está aqui, né, na célula, a gente tem aqui uma célula eucarionte, né? E todas as células, na realidade, elas contam com uma membrana plasmática, tá, ok? Mas, no caso da parede celular, não são todas as células que vão contar. A parede celular, ela se encontra presente nas células vegetais, tá? De plantas, de algas, assim como nas bactérias e nos fungos também. Mas a gente hoje vai focar um pouquinho na membrana plasmática, tá? Que no caso vai estar presente em todas as células. Então, vamos lá. Quando a gente fala de membrana plasmática, a gente está falando que ela envolve a célula, tá? A gente está falando que ela tem a função de isolar essa célula, por quê? Porque ela vai dar uma forma à célula, ela vai separar o meio intracelular do meio extracelular, correto? Ela também vai estar controlando o que entra e o que sai dessa célula, que é o que a gente chama de permeabilidade seletiva. A membrana plasmática, ela é muito fina, ela é extremamente fina mesmo, e ela é composta de lipídios e ela também é composta de proteínas, e a gente chama isso de lipoproteica, ok? Quando a gente fala de lipídios, a gente está falando principalmente de fosfolipídios, tá? E glicolipídios. E a gente também tem que falar que o colesterol ele é um lipídio que aparece nas membranas celulares de células animais, ok? E aí a gente vai falar agora o seguinte, atualmente o modelo da estrutura da membrana que é aceito é um modelo de Singer e Nicholson, tá? Esse modelo a gente chama ele de mosaico fluido, tá? Vamos pensar da seguinte forma, o mosaico, ele não é composto por um monte de pecinha? Então, vem disso, mosaico porque várias peças fazem parte. E fluido por quê? Porque ele tem mobilidade, tá? Ele tem essa fluidez, ok? Então, de acordo com esse modelo do mosaico fluido, as moléculas de lipídios, elas formam duas camadas, tá? Aonde no meio elas encaixariam moléculas de proteínas, tá? Vamos pensar da seguinte forma, as camadas de lipídio, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, vou pegar o pincelzinho. Se vocês olharem aqui, ó, repara que vocês têm, ó, como se fossem duas camadas, tá vendo? A bolinha assim e a bolinha assim, tá vendo? Se vocês olharem é isso daqui. Então, deixa eu tentar fazer um esquema aqui, ó. A bolinha, vou desenhar só uma, tá? Só para facilitar a minha vida um pouquinho. Essa bolinha aqui, com essa perninha, por enquanto a gente vai chamar de perninha, é chamada de fosfolipídio, tá? Essa bolinha aqui seria o fosfato, tá? O fosfato, ele é hidrofílico, é como se ele gostasse de água, tá? Já a perninha é formada de ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são hidrofóbicos, que a gente chama, eles não gostam de água, tá? Então, o fosfolipídio tem essa característica. O fosfato que está aqui em cima, que gosta de água, e o ácido graxo que está aqui, que não gosta de água. Só que ele não acaba aqui, é uma bicamada, não é isso? Então, vem uma outra aqui embaixo, ó, e encaixa aqui. Deu para entender? Então, as camadas de lipídio, elas seriam fluídas, tá bom? E aqui, se vocês olharem, vocês ainda têm, ó, proteínas. E as proteínas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser as integrais, tá vendo? Que vai de uma ponta a outra. Ou elas podem ser as periféricas, que ficam só de um lado ou só de outro, tá bom? Então, essas camadas de lipídios seriam fluídas, tá? Porque elas têm essa mobilidade. E as proteínas estariam mudando continuamente de posição, como se fossem pecinhas mesmo. Por isso que esse modelo é chamado de mosaico fluido.
E é justamente esse modelo que explica a permeabilidade seletiva da membrana. Ela é semipermeável, ou seja, ela consegue permitir, como também ela consegue impedir tanto a entrada quanto a saída de determinadas substâncias, tá bom? Mas quando a gente fala aqui das proteínas, a gente não pode deixar de falar que essas proteínas, elas funcionam como se fossem portas também, porque elas também permitem a passagem de algumas substâncias, tá bom? Elas funcionam também como sinalizadoras para nossa célula, tá? Então, esse é o modelo do mosaico fluido. Quando a gente fala que a membrana plasmática ela tem essa permeabilidade seletiva, que a composição dela do interior consiga permitir o que vai entrar e o que vai sair da célula, a gente vai ter que entender que o que vai entrar e o que vai sair da célula pode ocorrer de duas formas, através do transporte ativo e através do transporte passivo. O transporte ativo, o nome já diz, ativo, então eu vou estar gastando energia, tá? Por quê? Porque a substância está ocorrendo do local de menor concentração para o local de maior concentração, tá? E aí eu tenho três tipos: bomba de sódio e potássio, endocitose e exocitose. No transporte passivo, eu não tenho gasto de energia. Por que eu não tenho gasto de energia? Porque essa substância, ela está se deslocando naturalmente, ela está a favor do fluxo, ela está do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ela está a favor mesmo do gradiente de concentração, está a favor do fluxo, tá? É como se no transporte ativo ela fosse contra o fluxo e no transporte passivo ela fosse a favor do fluxo. E no transporte passivo eu tenho três tipos aqui: difusão simples, difusão facilitada e osmose, ok? A gente hoje para por aqui e aí na próxima aula a gente vai falar detalhadamente de cada tipo de transporte ativo e de cada tipo de transporte passivo, tá bom? Um beijo para todos e até mais!